Olá, seja muito bem-vindo ao IDHS. O meu nome é Eduardo Henrique, eu sou coach e hoje eu vou lhe ensinar como você sair dessa zona de conforto. Que tipo de mudança você precisa? O que é que você deveria ter feito no passado que hoje você ainda não fez e está deixando para o presente? Ou melhor, você que tem um vício e você quer se libertar dele, saber algumas dicas de por onde você deve começar. Ou muitas das vezes você que quer sair dessa zona de conforto, você tem algo pendente para fazer um projeto, algo da sua vida, e você está perdendo essa oportunidade, o tempo está passando, e você está sempre adiando e deixando para o amanhã. Hoje eu vou te ensinar como você sair dessa zona de conforto, a pedido dos inscritos, a pedido dos meus amigos, colegas, as pessoas que sempre estão me enviando mensagem. Elas pediram para mim gravar um vídeo falando sobre isso. E eu disse que iria ser um prazer imenso estar respondendo essa questão ao vivo no site do IDHS. E se você também tem uma dúvida, se você também tem uma sugestão, um comentário a fazer, ou alguma questão que você gostaria que eu gravasse um vídeo explicando, envie para o meu WhatsApp, envie para o canal do IDHS no YouTube, ou para o site idhscursos.com.br, que vai ser um prazer imenso estar lhe respondendo. E para começar esse vídeo de hoje, eu gostaria de te contar uma história. Havia um certo jovem que era discípulo de um mestre e uma certa vez eles viajaram. Sim, eles viajaram e foram para bem longe de onde eles conheciam. Chegando lá, eles se depararam com uma vila de pessoas muito pobres. As pessoas passavam fome ali, a miséria era extrema. As casas eram feitas de um barro que estava se decompondo, estava caindo aos pedaços, e aquele jovem discípulo daquele mestre, vendo o tamanho sofrimento daquele povo, tamanha miséria, tamanha fome, aquela condição financeira tão ruim, ele ficou desesperado, ele ficou transtornado com aquilo, porque era uma realidade que ele nunca tinha visto, porque ele estava num palácio tão belo. E o que aconteceu? Daí, aquele jovem perguntou, na frente de seu mestre, para uma daquelas pessoas daquela vila, o que acontecia para tamanha fome daquele jeito, para tamanha miséria. Então, uma daquelas pessoas daquela vila respondeu para ele, olha, a gente não tem nenhuma fonte de renda, a gente não tem nenhum trabalho, a única coisa que nos sustenta é uma vaquinha. Aquela vaquinha é a única coisa que a gente tem. É dela que a gente se alimenta, fazemos queijos e outras coisas usando o leite que aquela vaquinha nos fornece. É a única coisa que a gente tem para sobreviver. E um pouco daquele leite a gente vende para tentar arrumar outros tipos de alimento, e ainda tão pouco que às vezes a gente chega a passar fome. Mas é o que a gente tem para viver nesse exato momento. E aquele menino, aquele jovem discípulo daquele mestre, ficou com aquilo na cabeça. E eles continuaram seguindo viagem à frente. Chegando à frente, eles se depararam com um buraco que impedia eles de passar para a frente. E eles teriam que usar alguma coisa para fazer como se fosse uma ponte para eles passar ali, ou algo para jogar em cima daquele buraco para que seja viável a passagem dele, para que eles consigam passar. E a única coisa que eles viam naquele caminho era justamente uma vaca. E aquele mestre reconheceu aquela vaca, que era justamente daquela pessoa, daquela vila que estava falando, contando como que era aquela vaca. E quando ele viu aquela vaca, ele falou, olha, jogue a vaca. Aí aquele discípulo, mas mestre, jogar a vaca ali naquele buraco é a única coisa que aquele pessoal daquela vila tem. É a única forma deles de sustento. E o mestre repetiu, jogue a vaca naquele buraco. Então, o jovem discípulo, não querendo contrariar o seu mestre, por ele ser mais velho, por ele ser mais sábio, jogou a vaca naquele buraco. E aquele jovem perguntou
para seu mestre. E agora o que a gente fazemos? Agora a gente corre para que a gente não seja visto e vamos embora. E eles foram embora. Depois de passado o tempo, aquele mestre havia falecido. E aquele jovem discípulo ficou com aquilo na cabeça, o tempo foi se passando, ele foi crescendo, e a imagem ainda daquela cena estava ainda dentro da mente dele. E ele viu que era o momento dele assumir o que ele havia feito, era o momento dele mostrar onde ele poderia ter acertado e onde que ele errou. E ele foi em busca daquela tal vila que ele havia ido. Chegando lá, ele não viu o que ele havia visto no passado. Ele viu um grande palácio, e cercado de comerciantes, cercado de pessoas muito felizes com casas imensas. E aquele jovem vendo aquilo tudo, ele ficou meio estranho, olhando aquele palácio imenso não estava ali naquela época, e agora tudo havia mudado. Então aquele rapaz que era criança ainda naquela época, era um jovem, e agora ele era um adulto, ele chega para uma daquelas pessoas daquela vila, que reconhece ele e fala: poxa, eu lembro de você, você veio aqui, você passou viagem por aqui, a gente te recebeu, a gente contou a nossa história, mas naquele dia, quando vocês foram embora, algo de muito ruim, algo muito desafiador para a gente aconteceu. A nossa vaquinha parece que ela escorregou, ela caiu num buraco e ela morreu. E aquilo foi muito desafiador para a gente. Mas, se não fosse pelaquela vaquinha ter caído naquele buraco, nunca a gente iria ter semeado a terra, cultivado a terra tão boa para plantio que a gente tinha no nosso vilarejo, a gente nunca parou para perceber. E a gente não se tornaria tão rico como a gente é hoje, pois através daquela venda que a gente fez, dos plantios que a gente foi fazendo, a gente foi comprando terras e mais lotes e mais lotes. Hoje criamos esse grande palácio que você está vendo. E aquele rapaz vendo aquilo dali, ele falou: nossa, mas você está me dizendo que a morte daquela vaquinha fez tudo isso da sua vida mudar? Ele: certamente. Porque se não acontecesse aquilo que aconteceu, a gente já vivia naquele conforto, e pelo fato de a gente estar ganhando um pouquinho, a gente achava que era o bastante, e às vezes o bom ele poderia ser excelente. E às vezes é necessário certas coisas acontecerem na nossa vida para que a gente faça do bom que a gente acha bom se tornar ainda melhor, se tornar extraordinário. E por que eu estou te contando essa história hoje? Porque na nossa vida não é tão diferente. Muitas das vezes, a gente deixa de tomar tais iniciativas, deixa de mudar os nossos hábitos, de sair da nossa zona de conforto por conta de ganhos. Isso mesmo. Aquela pessoa que deixa de fazer algo, ela ganha alguma coisa com isso. Por exemplo, você teria que estudar hoje, mas você quis ficar vendo filme. Você ganha alguma coisa com isso. Por quê? Você ganha conforto, você fica deitado, você fica descansando. Às vezes poderia estar chovendo e você teria que ir no frio para a escola ou para a faculdade. Então, indiretamente, todo mundo ganha algo aí. E aí a gente se torna repentino, a gente vive numa questão de comodismo e a gente não muda os nossos hábitos e ficamos presos a ele por conta da gente ganhar algo com isso. E o que eu quero te passar em cima da minha experiência, em cima das minhas vivências, em cima da aprendizagem que eu adquiri? É que o ser humano, ele sempre vai ganhar. E às vezes ele sempre vai pelos modos mais fáceis e tranquilos para a vida dele. O que envolve o conforto, o lazer dele. Só que muitas das vezes, a gente vivendo no nosso conforto,
chega uma hora que a gente se depara com um problema muito grande, que a gente ficou adiando algo que poderia ter sido resolvido, e a gente se depara com uma situação adversa, e a gente acaba aprendendo pela dor, e a gente tem que mudar os nossos hábitos, a gente tem que sair daquela zona de conforto. Na nossa vida, existem 3 formas muito comuns da gente mudar os nossos hábitos, sair da nossa zona de conforto. São 3. A primeira, a ganância. A segunda, o medo, a dor. E a terceira, o amor. A primeira, a ganância, ela é algo em que as pessoas creem que são a motivação para ela mudar os hábitos, sair da zona de conforto. Como que é isso? Vou te dar um exemplo. Eu sou atleta. Se eu pensasse, sinceramente, em toda vez quando eu me deparasse com uma situação, às vezes está frio, está chovendo, ou um tiquinho de nada para mim ficar em casa e deixar de treinar, lutas marciais, que é o que eu faço, por exemplo, e eu parasse para pensar, nossa, não, eu vou, porque se eu for, vou fazer exame de faixa, daqui a pouco eu sou faixa preta. E às vezes, essa ganância nossa faz sim a gente mudar o nosso hábito por um tempo. Só que quando a gente ganha aquilo que a gente queria ganhar, a gente volta para o nosso comodismo, volta para os nossos hábitos, volta para a nossa zona de conforto. E muitas das vezes, o ser humano ele só sai da zona de conforto quando ele se depara com um problema extremo, quando ele vai pela dor. Porque muitos deles não vão pelo amor, eles vão pela dor. E é aí que eu quero abordar hoje com você. Teve, por exemplo, uma pessoa que ela queria sair muito do vício do cigarro. E ela não conseguia. E eu perguntei para ela, o que você acha que deveria acontecer para que você mudasse isso? O que na sua vida poderia acontecer que te obrigasse ou fizesse com que você mudasse esse hábito de ficar fumando cigarro, já que você quer tanto mudar? E ele me disse, olha, se eu fosse no meu cardiologista, se eu fosse na clínica médica, fizesse os exames e visse que isso está afetando meu coração, meu pulmão, e que a minha saúde não está aguentando mais, eu pararia de fumar. Então eu comecei a falar para ele imaginar coisas horríveis. Eu, imagine isso, imagine tal problema, se você continuar, imagine isso, imagine isso, imagine isso. Ele começou a imaginar, que ele falou, para! Eu entendi, eu vou parar. Por que isso? Porque, às vezes, quando a gente está num hábito repentino da nossa vida, num vício, às vezes a gente está, por exemplo, na nossa zona de conforto, acomodado, a gente não para pensar no que vai acontecer, a gente procura amenizar e pensar, não, seria mais ou menos, é por aí, mas não é tanto assim não é nada demais. E quando você fica adiando o que vai acontecer, às vezes você se depara com um problema muito grande que você poderia ter evitado ele no passado. E quando você pega, ao invés de você ficar adiando, você traz à tona aquilo dali dentro da sua mente e começa a pensar tudo que poderia estar acontecendo naquele exato momento, naquele exato instante. Aquilo te dá motivação, aquilo te dá garra para você mudar. Por que isso, Eduardo? Porque muitas das vezes o ser humano ele muda pelo medo. E aquela pessoa que está na zona de conforto, ela para amenizar o medo dela, ela finge que nada daquilo existe, que não é nada demais. Por exemplo, eu lidei com uma pessoa que aquela pessoa não queria, ela queria cozinhar, mas toda vez quando ela ia cozinhar, aprender com a mãe dela, ela se deitava na cama e falava, vou ficar aqui deitado, vou descansar.
E, poxa, passava tempos e mais tempo da vida dela, ela já estava entrando na fase adulta, e ela já era uma adulta, e ela daqui a pouco ia ter os filhos dela, ela não sabia nem cozinhar. E eu comecei a falar, olha, para de ficar adiando e imagine como se estivesse acontecendo isso agora na sua vida. Imagine como se estivesse acontecendo isso agora. Lembra daquela história que eu acabei de te contar? Às vezes na nossa vida, muitas das vezes a gente só para mudar quando a gente se depara com um problema ao extremo que nos obriga a isso, seja na nossa saúde, seja na nossa condição financeira, seja na nossa família, o que for. E imagine como se isso estivesse acontecendo nesse exato momento. Eu falei para ela, e por que você não cozinha e fica adiando? Ah, porque já tem quem cozinha para mim, que é minha mãe. Eu imagine se ela tivesse falecido hoje. Você não tivesse mais a sua mãe, não tivesse mais ninguém para cozinhar, o que seria de você? E ela começou a imaginar, poxa, eu ficaria jogada porque eu não saberia cozinhar, eu viveria de quentinha, e como que eu me sustentaria tanto, porque meu dinheiro não daria para comprar quentinha todo dia, de almoço e janta. E ela começou a parar para pensar, ela parou para pensar em problemas que aquilo dali poderia levar a acontecer, que poderia ser evitado naquele exato momento. E o que aconteceu? Ela ficou pensando tanto naquilo, que ela falou, eu preciso mudar, porque tais problemas podem acontecer e o momento de mudar é agora. Então você pode usar o medo ao seu favor. Não só pode, como você deve usar o medo ao seu favor. Comece a imaginar o que você poderia estar perdendo por você deixar aquela oportunidade de lado, pelo motivo de você não mudar o seu hábito. Comece a imaginar tudo na sua vida. Os problemas que aquilo poderia levar você a passar, ou poderá levar você a passar. Comece a imaginar o que acontecerá no amanhã, se você não tomar uma atitude, se você não tomar uma decisão. Comece a pensar nisso tudo. E comece a imaginar como se você estivesse vivendo isso nesse exato momento, esse tal problema. E busque mudar. É uma das dicas que eu dou para você. Imagine como se estivesse acontecendo no agora e você tivesse que mudar os seus hábitos. Porque muitos só mudam pela dor. Então imagine tamanha dor que você poderá passar. E imagine ela sendo amenizada nesse exato momento, você tomando uma atitude. Um outro exemplo de mudança são as pessoas que mudam os hábitos pelo amor. Amor ao esporte, amor à vida, amor à família. Eu vou te dar um exemplo. Você já reparou os pais, por exemplo? Os pais, eles acabam mudando o hábito quando os seus filhos nascem, que eles têm que mudar o hábito, alguns comportamentos, algumas coisas. Algum daqueles pais que estão desempregados tem que arrumar um emprego para sustentar aqueles filhos. Então, as pessoas, às vezes, acabam mudando pelo amor. E quem muda pelo amor não é como o ganancioso, que muda pelo ganho, e quando a gente ganha, volta estagnado aquilo dali. E quando a gente fala de amor, a gente fala do que nos move, da nossa inspiração. E eu quero que você imagine nesse exato momento algo que te faz mover nessa vida. Alguém que te inspira, pode ser famoso, pode ser alguém da sua vida, alguém que você admire muito, alguém que você goste muito. E imagine se essa pessoa estivesse no seu lugar, do mesmo jeito como você estava, o que ela faria? Poxa, tem muitas pessoas, por exemplo, atletas de artes marciais que vê os filmes do Jack Chan e tem uma motivação ali e vai treinar naquele exato momento. Por quê? Eles começam a imaginar, poxa, o Jack Chan ele tá mais do que no 8º Dan, o cara é excelente no karatê, poxa, o cara faz filme e tudo. Eu paro para imaginar o quanto de dificuldade ele poderia ter tido na vida dele. E se ele não tivesse tomado uma decisão, será que ele seria o que ele é hoje? Poxa, será que aconteceria algo de bom na vida dele? Poxa, o Barack Obama, por exemplo, se ele começasse a ficar ligando para o que os outros achavam da cor dele, será que ele se tornaria presidente dos Estados Unidos?
Poxa, será que se ele deixasse tudo para amanhã, será que ele não ia perder a oportunidade? E aquilo dali poderia, na vida dele, um sucesso que aconteceu, poderia ter virado um fracasso. E você tem que parar para começar a imaginar como a sua fonte de inspiração, como a pessoa que você tanto admira, como você tanto conhece e você busca se inspirar nessa pessoa, o que essa pessoa faria se estivesse passando pela mesma situação que você está passando. E daí você vai ganhando motivação, porque através da inspiração a gente vê o amor, o nosso propósito maior. E qual é o seu propósito de vida? Porque eu te falei que as pessoas, elas acabam se sentindo tão acomodadas por ganhos e ganhos e ganhos e ganhos. Agora imagina só, se você está pensando, por exemplo, poxa, não vou hoje naquela entrevista de emprego porque tô com uma dorzinha aqui nas costas, vou ficar em casa bem. Isso é um ganho. Mas você imagine o bom que poderia ser extraordinário. Imagine ao contrário, comece a questionar a sua mente. Porque as pessoas que ficam acomodadas são pessoas que não questionam os seus pensamentos. O seu subconsciente são aquelas pessoas que aceitam o mais fácil, algo que é confortável para elas e que poupe esforço. Agora você imagina ao contrário, comece a questionar, poxa, e se eu fosse naquela entrevista de emprego? Poxa, e se eu tivesse um emprego nesse exato momento? Poxa, eu poderia contratar um massagista para mim. Será que isso não poderia me ajudar a comprar também um remédio para me passar nessa coluna ao invés de ficar só deitado? Será que isso não contribuiria para mim? Ao invés de eu ficar com o meu corpo só deitado, não iria poder melhorar a minha saúde? Exercer alguma atividade física ou algo do tipo? Então comece a questionar sua mente, ao invés de você pensar no ganho que você teria de não fazer aquilo, pense nos ganhos que você poderia ter fazendo aquilo dali. Você que é competidor de esporte e você se depara, eu acho que eu não vou competir hoje. Pense nas coisas maravilhosas que você poderia ter se você fosse hoje competir. E imagine se você não fosse, como que seria? Às vezes seria um pouco bom, mas imagina lá seus melhores amigos, o pessoal que você sempre admirou, poxa, tudo que você sempre gostou estando lá. Comece a imaginar, comece a dar vida à sua imaginação ao sucesso. Porque quando a gente pensa no sucesso, quando a gente questiona o nosso eu, essas vozinhas que diz, já está mais ou menos, mas já está bom. Por exemplo, poxa, você que está casado, poxa, eu acho que eu vou levar minha esposa para sair para um restaurante. Eu já tô casado mesmo, para que eu vou levar no restaurante? E aí você se depara no futuro com um problema que a sua esposa acaba se sentindo prisioneira, vocês não saem para lugar nenhum, vocês não fazem nada de diferente. E ela acaba te substituindo, ou ela acaba deixando de se relacionar com você, mesmo gostando de você ou te amando. E você imagina, aí você faria se ela tivesse te largado. Mas, poxa, não poderia ser diferente? Você não poderia fazer isso no agora, ao invés de parar de ficar deixando para o amanhã, para o amanhã, para o amanhã, e tentando adiar as coisas, e algo que é simples pode se tornar no futuro um problema? Então, eu falei aqui com você, e eu vou resumir o que eu quis dizer para você e as dicas que eu acabei de te dar, caso você não tenha prestado muita atenção. Foram 4 dicas principais. A primeira, eu te contei que o ser humano ele só muda quando ele se depara com a dor. Alguns mudam pelo amor e outros mudam quando se deparam com ganhos que poderiam ganhar. Eu vou mudar porque eu tenho interesse em conseguir R$ 200 de aumento. E quando você consegue R$ 200 de aumento, você volta ao normal. Eu também te disse que
a gente deve questionar o nosso consciente. Porque as vozinhas, elas dizem pra gente: ah, poxa, se a gente ficar em casa, a gente vai ter conforto, olha, vai ser bem legal. Ah, já tá bom no que você vive. Mas para de pensar nesse ganho confortável e pensa num ganho melhor ainda. Pensa, ao invés de pensar no bom, pensa no extraordinário. Comece a questionar: poxa, e se eu não for em tal lugar? Poxa, o que poderia acontecer e eu não poderia presenciar? Poxa, poderia acontecer um evento legal, algo muito extraordinário, e eu poderia perder estando em casa sem fazer nada. Comece a pensar nessas coisas. Questione a sua mente. Porque muitas das coisas do comodismo, das pessoas que não saem da zona de conforto, são pessoas que não questionam as suas próprias atitudes. Elas não questionam. E outro exemplo é que as pessoas buscam mudar quando elas se deparam com um problema muito grande, algo que leva elas obrigatoriamente a tomar uma atitude. Então imagine que essa coisa que possa te levar a tomar uma atitude, começa a vivenciá-la dentro de você, na sua mente, achando que está acontecendo agora. Imagine o sofrimento que você poderia amenizar, a situação que você poderia deixar de passar se você tomar uma atitude no agora. Então você para pensar em todas as perdas que você poderia ter, os medos que você tem com relatividade a isso, as dores que você poderia sofrer, porque isso vai fazer com que você pare para reaver os seus conceitos e valores e tomar alguma decisão na sua vida. Mas não adianta nada você apenas pensar, você tem que tomar alguma decisão. E uma outra coisa que eu disse para você que tem a ver com amor é a nossa inspiração. Porque a motivação é algo que impulsiona, mas a inspiração não é algo só que impulsiona, é um propósito, é algo que você vai levar para sempre com você. Então você para imaginar alguém que você admira muito, algo que inspira muito, seja um líder religioso, seja uma crença religiosa sua, seja, por exemplo, um mestre seu, um professor, o que for, um famoso que você admira, uma atriz, um ator, um apresentador, o que for. Pare para imaginar se aquela pessoa estivesse no seu lugar, com aqueles mesmos problemas que ela faria. Comece a questionar isso. E hoje o que ela tem, e imagine se ela não tomasse uma iniciativa e imitasse você, como que você está se comportando agora. Será que ela seria o que ela é hoje? Ou o que ela busca ser? Comece a parar para questionar isso. Comece a imaginar como se a sua inspiração estivesse na sua frente nesse exato momento. O que ela diria para você? Que iniciativa você deveria tomar? E traga ela para dentro do seu consciente como uma vozinha sábia da motivação, da inspiração. Vou te dar um exemplo. Tem pessoas que, por exemplo, eu conheço uma pessoa que ela vende bala. E ela poderia deixar de vender bala e poderia viver do dinheiro somente dos pais. Mas porque as vozinhas da cabeça dela diz: 50 centavos ou em R$1 não vai fazer diferença, é melhor você ficar em casa, você já tem tudo. E eu parei para dizer a ela: imagine, quando você deixar de ter seus pais, o que você fará da sua vida? Aí você tomará uma atitude, você obrigatoriamente toma uma atitude pela dor. Então traga isso, pare de ficar adiando, traga isso como se estivesse acontecendo no agora e tome uma atitude. Quem é a sua inspiração? E ela disse: é o Silvio Santos. E eu imagino se o Silvio Santos estivesse na sua frente agora. O que ele te diria? E ela me disse, ele diria para mim nunca desistir, que ele também passou pela mesma situação que eu passei e foi de 5 em 10, em 50, em R$1, que ele foi crescendo e se tornou um grande empresário, se tornou dono do SBT. E agora eu cheguei para ela e perguntei assim: imagine agora se ele estivesse fazendo da mesma maneira como você está fazendo. Você acha que ele seria capaz? E ela começou a pensar nisso.
Isso fez com que ela reavaliasse os conceitos dela, as atitudes dela. Isso faz com que a gente mude os nossos hábitos. Isso faz com que a gente busque, impulsione novas maneiras para a nossa vida. Outra coisa que eu quero te dizer, você que vive num jogo, por exemplo, eu recebi mais de 23 mensagens de pessoas dizendo que joga um jogo e nunca para de jogar e se depara com outro e acaba vivendo em jogos e não toma algumas atitudes na sua vida. Essas pessoas, o que acontece com elas? Elas ficam, da maneira como eu te falei, elas ficam confortáveis. Elas, não, elas lidam com ganhos indiretos. Por exemplo, poxa, se eu jogar aqui agora, eu vou aumentar meu level. Tá, mas imagina se eu tomasse tal iniciativa, não seria tão grandiosa, ao invés de eu só aumentar meu level num jogo, eu não poderia chegar a tal algo na minha vida? E imagina se esse jogo não existisse mais, o que seria de você? Já parou para pensar que ele pode um dia deixar de existir? O que será de você? Você que vive em um jogo e você não consegue se libertar disso, para pensar. O que será de você quando esse jogo deixar de existir? Tem muitas pessoas que dizem para mim, eu só vou parar de jogar se esse jogo deixar de existir. E comece a imaginar esses medos que você tem. Poxa, e se esse jogo deixar de existir hoje? O que vai acontecer? E comece a imaginar como se o que poderia acontecer no futuro, que você sabe que pode acontecer, acontecesse agora, no presente. E busque tomar uma iniciativa para que algo seja extraordinário na sua vida e você não fique só ligado a um jogo. Qual é o seu propósito nessa vida? O que você é e o que você pretende ser? E será que o que você é, você está sendo? E o que você pretende ser, será que você está conseguindo ser? E onde você pretende chegar? Será que você está conseguindo chegar? E o que falta em você para você chegar onde você gostaria de chegar? A gente deve parar para refletir e pensar sobre isso. Porque lembra que eu te falei que aquela pessoa que não largava o vício do cigarro disse que só largaria se acontecesse algo muito impactante na saúde. Então imagine se acontecesse algo muito impactante no seu jogo. Ou imagine, por exemplo, um dos medos que você tem. Eu tenho medo, por exemplo, de eu não conseguir passar nos estudos, não conseguir passar naquele curso que eu tanto me dediquei. Pare para pensar nisso. Imagine no agora, como se isso estivesse acontecendo, se esse jogo te levasse a isso e você deixasse de passar naquela prova da faculdade, ou na universidade, ou em algo, um concurso que você esteja entrando. O que seria de você? Que atitude você pode fazer para mudar isso? Porque muitas das vezes não é necessário a gente excluir algo que a gente gosta de fazer. O jogo, por exemplo, como já que muitos me pediram sobre isso, a maioria parece que são gamers, ele nos causa lazer, entretenimento. Mas quando a gente se depara com o trabalho, a gente joga. A gente se depara com o estudo, a gente joga. Ele não é mais um lazer, ele é um vício. E para pensar no que isso tudo pode te levar. Para pensar nisso, no que isso pode te levar. As coisas ruins que podem acontecer. E o que você pode fazer para mudar isso. E busque mudar isso no agora. Por exemplo, tem pessoas que ficam acomodadas, falando assim, por exemplo, poxa, vou deixar para amanhã para pagar a conta, amanhã para pagar a conta, e quando você vai ver, aquela conta já venceu e está gerando juros para você. E o que você deveria pagar, você deixou de pagar porque você está falando, não, eu já estou ganhando aqui alguma coisa. Esses ganhos indiretos podem te levar a certas ciladas, a certas sabotagens. Então imagine como se estivesse acontecendo no agora e a sua conta estivesse vencendo agora e você tivesse que pagar multa e tudo mais se você não pagasse hoje. Toma uma iniciativa no agora, não deixe para o amanhã.
Isso que eu estou fazendo com vocês, certamente, são dicas que eu estou dando de experiências minhas. Por exemplo, eu lembro como se fosse hoje, quando uma vez eu fui treinar e estava chovendo muito, chovendo muito, chovendo muito. E eu parei para pensar na minha cabeça, não vai muita pessoa, tá chovendo, é melhor ficar deitado. E eu comecei a questionar isso. E eu falei, e desde quando eu tenho que ser igual à maioria, igual a todo mundo? Desde quando o mundo é mundo, sempre existiu alterações climáticas, sempre existe alguns momentos que se tem muitas pessoas presentes, se tem poucas, e por conta disso eu vou deixar de treinar. Eu comecei a questionar isso. Poxa, e qual é meu maior sonho na vida? E por que eu me dedico a isso? Por que eu amo isso? Por que eu devo deixar de lado? Será que eu não posso fazer isso no meu tempo livre? No meu lazer? Por que eu devo deixar isso de lado? E quando você começa a questionar, você começa a se motivar e você começa a massacrar essa voz sua que fica te auto-sabotando, te levando ao contrário, esse comodismo. Eu vou te dar um outro exemplo. As pessoas elas só mudam pela dor, as pessoas só mudam quando elas se deparam com uma situação que leva ela ao extremo a mudar. E tem muitas que não mudam com medo de algo acontecer, de sentirem dor, de se depararem com medo. E você já pensou, se você não tomasse iniciativa agora, o que você pode perder? Pensa nessas perdas, possíveis perdas que você pode ter, possíveis problemas que você pode ter. Pensa nas coisas ruins que poderia acontecer que você pode evitar. Por exemplo, tem pessoas que, sei lá, tem uma pessoa lá no hospital e você está deixando de visitar ela. Essa pessoa está muito ruim. Você, não, amanhã dá para mim visitar ela. E você acaba ficando deitado. E imagine se acontecesse algo muito grave com essa pessoa falecesse e você não pudesse mais a vê-la. O que seria de você? E nesse exato momento você não pode vê-la? E por que você está deixando isso de lado? E o que você vai ganhar de diferente com isso? Então você tem que começar a questionar para você ganhar motivação. Você tem que imaginar quais são as suas maiores inspirações nessa vida, qual é o seu propósito. Se não existisse nenhuma opção, somente uma que você pudesse dizer, nenhuma outra, somente uma você pode dizer, e eu te perguntasse qual é o seu maior propósito, o que te move nessa vida, o que você me responderia? Pois é, o que você me responderia é a sua inspiração e por que você não usa ela no seu dia a dia para sair dessa zona de conforto? Porque todo mundo que conseguiu algo na vida, eles tentaram. E a única maneira de você conseguir algo na sua vida, a única maneira de você não ficar só focado num jogo, é você parar de ficar tratando desses ganhos direto e parar para pensar algo extraordinário que poderia acontecer, que você quer que aconteça e não aconteceu ainda na sua vida. Para pensar no que você é no agora e o que você busca ser e o que está te impedindo disso. Porque veja o exemplo da vaquinha. Uma vaca teve que morrer para que aquele povoado parasse para refletir de coisas tão grandiosas que ele tinha, parassem para refletir que a terra é tão boa, eles nunca cultivaram, porque eles já estavam ganhando alguma coisa, já está bom aí. E às vezes o bom pode ser extraordinário. Esse bate-papo de hoje, ele tem a ver com você sair da zona de conforto, você sair dessa zona que fica te prendendo e você se motivar a conseguir tal coisa na sua vida. O meu nome é Eduardo Henrique. Se você quiser saber muito mais, se você quiser assistir outros vídeos, você pode acessar o nosso canal no YouTube, pesquisando IDHS. Você pode acessar o nosso site, que é www.idhscursos.com.br. E se você quiser entrar para o nosso curso
onde a gente aborda sobre autoestima, sobre timidez, sobre comunicação humana. Será um prazer imenso estar também me recebendo e em breve teremos muito mais cursos. Até a próxima. E lembre-se, o que é bom pode se tornar extraordinário. Só precisa de um passo, que é a mudança.